clã Uchiha e o clã Senju lutaram por muito tempo. Originalmente os dois eram inimigos. Enquanto os Senjus consideravam o foco dos seus poderes o amor e não o jutsu, os Uchihas acreditavam que os jutsus eram tudo. Na realidade, isso não é verdade. Nenhum outro clã prezou o amor mais do que os Uchihas. Essas foram as palavras de Tobirama Senju, aquele que é considerado por muitos como o terror dos Uchihas. Mas será mesmo que ele era esse cara que não gostava de Uchihas e tinha preconceito contra o clã? Será que suas ações eram tão superficiais assim? Nesse vídeo você irá descobrir quem realmente era Tobirama, sua história, seus poderes e seu legado. Irei explicar também os 3 motivos pelos quais acredito que Tobirama seja um dos ninjas mais importantes, se não o ninja mais importante na história de Naruto. Sim, caso Tobirama não tivesse feito parte da história, Naruto seria uma obra completamente diferente. Mas senta aí que você vai ficar sabendo de toda essa história. E caso você goste desse tipo de vídeo, já dá aquela voadora no like e se inscreve no canal. Aproveita para seguir também a Nerd Sensei no Instagram. Recado dado e bora pro vídeo. Vamos primeiro falar de sua história. Tobirama nasceu em uma época onde não havia um sistema ninja desenvolvido ainda. Não existiam vilas e ocorriam diversas guerras. Essas guerras eram tão constantes que os clãs utilizavam até mesmo crianças como parte de sua força militar, se tornando shinobis muito cedo indo à guerra. Isso não poderia levar a outra coisa que não desastre, e Tobirama e Hashirama sentiram esse desastre de perto, tendo perdido 2 de seus irmãos mais novos, Kawarama e Itama. Kawarama acabou por ser eliminado em um confronto com o clã Hagoromo Uchiha, enquanto que Itama foi cercado por membros do clã Uchiha, o qual era o rival mais implacável do clã Senju. E essa rivalidade foi colocada em um nível ainda mais elevado quando a amizade entre Hashirama e Madara é revelada. Tobirama, já em tenra idade, se mostrou como possuindo habilidades sensoriais e de rastreamento muito superiores às de Hashirama, o que fez com que Tobirama pudesse descobrir a amizade que Hashirama tinha com um membro do clã Uchiha. Com isso, Tobirama, junto de seu pai Butsuma, tenta armar uma emboscada para Madara, que são surpreendidos pelo pai e irmão de Madara, Tajima e Izuna, que haviam tido o mesmo plano, porém a ser feito contra Hashirama. Os 3 membros de cada clã então acabam por se retirar, o que acirrou muito a rivalidade entre Uchiha e Senju, sendo que com o passar dos anos Madara e Hashirama acabaram por tomar a liderança de seus respectivos clãs. É nessa época então que em uma das inúmeras batalhas entre Senjus e Uchihas que vemos Izuna lutando contra o futuro segundo Hokage Tobirama. Tobirama nessa época já havia inventado e dominado a técnica de teletransporte Deus Voador do Trovão e a utiliza contra Izuna, o derrotando em batalha. Madara então se retira com seu irmão e mais tarde volta a encontrar Hashirama e Tobirama, dizendo que Izuna havia sido derrotado por Tobirama, porém que havia confiado seus olhos a Madara, que despertou o eterno Mangekyo Sharingan. Com isso, Madara e Hashirama entram em mais uma feroz batalha, onde mais uma vez o resultado da luta tem Hashirama como vencedor. Hashirama acaba por poupar a vida de Madara, que após ver a bravura de Hashirama e se sacrificar, decide que iria aceitar sua oferta de paz e que formariam uma aliança para a construção de algo maior, a Vila Oculta da Folha, o sonho de infância que Madara e Hashirama tanto falavam quando crianças. Porém, esse tempo de paz não durou para sempre. Eles tiveram que escolher um Hokage para a aldeia, e Hashirama, com uma atitude nobre e confiando em seu amigo Madara, o oferece o cargo de Hokage, dizendo que Madara irá guiar a vila no futuro como seu líder. E você lembra que eu tinha falado de 3 motivos pelos quais acredito que Tobirama foi um dos ninjas que mais influenciaram a história do mundo ninja? Pois bem, foi aqui que aconteceu o primeiro motivo. Logo após Hashirama ter dito a Madara que o Uchiha seria o próximo Hokage da vila, Tobirama aparece sem cumprimentar Madara, nem reconhecê-lo, e chama Hashirama para os dois conversarem em particular. Tobirama impede que Madara se torne Hokage, dizendo que a decisão para quem seria o líder da vila deveria acontecer com base na democracia, o que Hashirama acaba por aceitar e resulta na nomeação do Senju como o primeiro Hokage. Sim, se não fosse pela interferência de Tobirama, Madara seria o primeiro Hokage da vila. Já imaginou como isso seria? Talvez não houvessem nenhum dos problemas relacionados aos Uchihas que aconteceriam mais à frente. Talvez toda a história do mundo ninja tivesse sido diferente. Porém, Tobirama tinha 2 motivos para duvidar dos Uchihas, sendo que o primeiro deles era a eterna luta e rivalidade entre ambos os clãs, e o segundo foi que ele havia ouvido um rumor de que o poder dos Uchihas era proporcional ao seu ódio e tinha medo que isso levasse à destruição da vila.
Por acreditar que seu irmão Hashirama havia sido responsável pela conciliação e paz entre ambos os clãs, ele acreditava que Hashirama era o mais apto a primeiro Hokage e que caso Hashirama não concordasse, que a democracia decidisse isso. Ao se tornar Hokage, Hashirama e Madara então conversam e Hashirama diz que apesar que ele tenha se tornado o primeiro Hokage, se Madara o ajudar ele se tornará o segundo. Porém, Madara diz que esse provavelmente será o cargo de seu irmão Tobirama e quando isso acontecer, isso irá significar o extermínio do clã Uchiha, com o intuito de proteger o seu clã no futuro e perseguir seu próprio ideal de paz. Madara acaba por abandonar Konoha. Mais tarde no futuro, Tobirama realmente veio a se tornar o segundo Hokage e com esta posição ele decide por criar as principais instituições da Vila Oculta da Folha, como a Exame Chunin, a Academia Ninja, a Anbu e por último, a instituição que na minha opinião foi o segundo motivo pelo qual Tobirama acabou por mudar o mundo ninja. Ele criou a Polícia Militar de Konoha. Para entender as ações de Tobirama, você precisa entender primeiro qual a sua maior prioridade: a segurança da vila. O que importa é a vila é o que interessa. Essas foram palavras do próprio Tobirama já como Edo Tensei discutindo com seu irmão Hashirama. Ou seja, mesmo após sua ressurreição, sua prioridade número 1 era nada mais nada menos do que a vila. E você lembra quem pensava assim também? Sim, o pequeno Itachi foi dito por Hiruzen, que já com 7 anos raciocinava da mesma maneira e já tinha a mentalidade de um Hokage com aquela idade. Mas apesar de temer a ameaça que os Uchihas fossem para a vila, ele acreditou que conseguiria matar 2 coelhos com uma cajadada. Ele criou a Polícia Militar de Konoha e fez com que a maior parte de seus membros fossem do clã Uchiha, para que, em suas palavras, os poderes dos Uchiha fossem algo de valia para a vila. Com essa jogada, ele ainda conseguiu fazer com que o quartel da polícia ficasse na periferia de Konoha, o que levou os Uchihas a habitar locais próximos ao quartel. Isso fez com que esse clã fosse subordinado ao alto escalão da vila e não tivesse mais poder político. Isso, nas palavras de Tobirama, foi uma solução pontual para lidar com o problema caso um novo Madara viesse a surgir. Tobirama foi duramente repreendido por Hashirama nesse momento. Porém, como havia falado anteriormente, Tobirama prezava a segurança da vila como a prioridade mais alta de sua vida. Ele também sabia o poder dos Uchihas e temia que seu amor voltasse contra a vila na forma de ódio por algum motivo, e isso levasse à destruição de Konoha. Sendo assim, ele criou a Polícia Militar de Konoha, porém, essa instituição acabou sendo encarada pelos Uchihas como uma forma de segregar o clã, o que levou a uma tentativa de golpe de estado. Porém, como havia falado antes, não acredito que isso tenha sido feito por causa de um ódio ou preconceito indiscriminado por parte de Tobirama aos Uchihas. Ele era simplesmente desesperado em querer proteger a vila a todo custo, e isso é mostrado da forma mais verdadeira possível na primeira grande guerra ninja, onde Tobirama e seu time foi encurralado pela força Kikaku, sendo esta composta de 20 ninjas de elite da Vila da Nuvem. Eles encurralaram Tobirama, Danzou, Hiruzen, os 2 conselheiros de Konoha, Homura e Koharu, Torifo Akimichi e adivinha, Kagami Uchiha. Sim, no time de confiança de Tobirama havia um Uchiha, e sabe o que Tobirama fez? Serviu de isca para que os 4 membros de seu time, inclusive um Uchiha, pudessem sobreviver. Tobirama disse que eles eram as jovens chamas que continuariam a proteger a vila com sua vontade do fogo. Ele então concede a Hiruzen o título de 3º Hokage e se sacrifica para que seu time pudesse voltar a salvo para a vila. Ele fez isso não só por Danzou, Hiruzen e um membro do clã Kimichi, mas também fez por um membro do clã Uchiha. Tobirama fez isso pois acreditava que eles seriam a próxima geração que iria proteger a vila. Sim, a vila, sua maior prioridade. Isso ajuda a explicar um pouco de sua personalidade, que por muitos é vista como fria e até mesmo autoritária, como visto em conversas com seu irmão Hashirama. Porém, como falamos anteriormente, Tobirama é um personagem extremamente lógico, colocando a razão acima de tudo. Isso fez com que até mesmo discordasse de práticas de seu próprio clã Senju. Porém, quando houve a criação de Konoha, o seu senso de prioridade para com a vila fez com que tomasse as decisões que para ele eram as mais racionais para a solução de problemas.
Porém, isso não significa que ele tivesse realmente ódio contra o clã Uchiha, pois como foi visto quando se tornou Hokage, contrariando as previsões de Madara, Tobirama criou a polícia militar de Konoha com o intuito de, entre outras razões, dar algo para que os Uchihas pudessem concentrar suas emoções e pudessem fugir da maldição de ódio que assombrava os membros do clã. Isso é tão verdade que não somente ele deu sua vida por Kagami Uchiha e outros membros de seu time, mas também pediu a Madara para que não eliminasse Sasuke e estava disposto a utilizar um Kinjutsu para salvar a vida de Sasuke Uchiha. Dessa forma, pequeno gafanhoto, apesar de sua personalidade parecer fria e calculista, Tobirama realmente era uma pessoa muito lógica e tomava decisões com base na racionalidade. Porém, ele não era alguém com um profundo ódio pelo clã Uchiha. Ele, na verdade, fez o que fez com o intuito de proteger a vila da sua maneira. Ela não era necessariamente a melhor maneira, mas Tobirama deu o seu melhor. E você lembra que eu havia dito que iria falar 3 dos motivos do porquê Tobirama foi um dos ninjas mais importantes de toda a obra? Pois bem, eu já expliquei 2 motivos e eis o terceiro, as técnicas de Tobirama. O clã Senju é conhecido como o clã das 1000 habilidades e acredito que Tobirama realmente encarnou essa característica de seu clã, tendo desenvolvido diversos jutsus extremamente overpower e que se tornaram as técnicas assinaturas de muitos personagens muito importantes na obra. Tobirama não era somente um usuário de Suiton fora do comum, ele ainda foi responsável por desenvolver jutsus como o Kage Bunshin, Edo Tensei e até mesmo a técnica Deus Voador do Trovão. Exatamente, caso Tobirama não existisse na história, Naruto não teria seu principal jutsu, Orochimaru não teria sido capaz de fazer o Edo Tensei contra o terceiro Hokage e por consequência Kabuto também não teria sido capaz de usar o jutsu na quarta grande guerra ninja. Por fim, se não fosse por Tobirama, até mesmo o grande quarto Hokage Minato não teria o seu principal jutsu, o Deus Voador do Trovão. Sendo assim, além de seu domínio no Suiton e técnicas muito apelonas, Tobirama era também conhecido por suas técnicas de teletransporte e reconhecido até mesmo como o ninja mais veloz de sua época. Dessa forma, você consegue mesmo imaginar uma história sem Tobirama. Em resumo, se não fosse por ele, Madara teria sido o primeiro Hokage, se não fosse por ele, a polícia militar de Konoha não existiria e nem mesmo suas instituições que existem até hoje mesmo na saga Boruto. E por fim, as principais técnicas vistas na obra também não existiriam. Tobirama é realmente uma peça fundamental na obra de Masashi Kishimoto e esse vídeo tentou resumir sua história. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Gostaria que eu fizesse outro vídeo desse com mais um personagem? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.